Fala galera, beleza? Então pessoal, dessa vez a gente vai falar aí sobre aposentadoria por incapacidade permanente, né? Já que no vídeo anterior a gente tratou sobre o auxílio por incapacidade temporária. Lembrando, né, que de um a gente pode converter para o outro, né? Inclusive quando a gente vai fazer uma ação judicial, a gente já faz esse pedido, né? Se caso o perito entender que aquela incapacidade temporária se tornou incapacidade permanente, então ali mesmo a gente já pede, né, na própria peça essa conversão de um para o outro, né? Se for concedido é ótimo, né? Se não, a gente briga ali, né, pelo próprio auxílio por incapacidade temporária, né? E prosseguimos. Mas, né, a gente vai tratar aí no caso aí sobre os três requisitos, né? Os requisitos gerais, né, da aposentadoria por incapacidade permanente, que antes tinha o nome de aposentadoria por invalidez, né? A antiga aposentadoria por invalidez. Então, fiquem com o vídeo e vamos! Então, pessoal, indo aí pro primeiro requisito, como vocês viram, né? Logicamente, é ter qualidade segurado. Ah, mas o que é qualidade segurado? Qualidade segurada é aquilo que você adquire a partir do momento que você contribui para a Previdência. Ah, mas eu não recolho. Não, mas só de você ser empregado na empresa, por exemplo, uma usina, né? Vamos supor que você trabalha na Honda, no shopping. Então, né, a própria empresa aí vai estar fazendo seu recolhimento. Ah, mas eu sou empregada doméstica. Então, seu patrão tá fazendo esse recolhimento, né, para Previdência. Sei lá, é empregador avulso. Quando você presta o serviço, naquele momento ali da prestação de serviço, a empresa também faz o recolhimento ali, né? No caso, a empresa que você prestou o serviço. Entendeu? Então, quer ver outro segurado, né? No caso, o contribuinte facultativo, ele mesmo tem que contribuir, né? Que no caso é a dona de casa ou um estudante, né? Agora, o contribuinte individual, o autônomo, aí também ele mesmo tem que contribuir. Então, a partir do momento que ele contribui, ele tem a qualidade segurada, né? Esse é o primeiro requisito aí, né, para tanto o auxílio por incapacidade temporária, como, né, para pedir aí também a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Porque como se diz, né, de um a gente pode converter para o outro. Então, por isso que esse requisito vale tanto para um como para outro. Não tem como você pedir um benefício, né, previdenciário sem ter qualidade segurada, entendeu? Não tem como. Se você não contribui, não terá direito, né, aos benefícios previdenciários. Então, pessoal, entrando agora no segundo requisito, né, que eu acho que é o requisito aí mais complexo um pouco, porque você tem que ter 12 contribuições, tá? Tanto para o auxílio por incapacidade temporária, como para a aposentadoria por incapacidade permanente. Não tem como você solicitar ela se você não tem as 12 contribuições. Tem uma exceção, lógico, né? Toda boa regra comporta uma exceção, que no caso aí seria, né, de você ter uma doença muito grave, né? Eu acho que vou deixar listado na descrição quais são essas doenças, que aí no caso você não precisaria, né, dessas 12 contribuições. E também acidentes ou como é que eu posso dizer? Acontecimentos equiparados a acidentes, entendeu? Aí no caso isso é uma exceção, mas a regra é ter as 12 contribuições, né, feitas ali, né, de maneira correta, certinha, né, sem pagar em atraso. Às vezes pode dar problema, porque quando você paga uma contribuição previdenciária em atraso, às vezes não conta para carência. Entendeu? Então tem muita regrinha que a gente vai lembrando assim, que a gente tem que se atentar. Mas no caso aqui, voltando pro tema principal, que aqui eu já dei uma fugida, o que acontece? Para você poder, né, ter acesso aí à aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria aí por invalidez, né? O que acontece? Você tem que cumprir esse requisito, né? Essa é a regra. Ter as 12 contribuições feitas aí, ou seja, recolher por um ano. Então, esse é o nosso segundo requisito. Vamos pro próximo. Então, galera, eu deixei esse requisito aí por último, né, como terceiro, porque ele é o mais óbvio, né, o mais lógico. Se você está solicitando, né, uma aposentadoria por incapacidade permanente, é porque você já solicitou ali auxílio por incapacidade temporária e não consegue mais trabalhar. Infelizmente, né, foi cometido aí por alguma enfermidade que te incapacitou, né? Então, isso aí, como se diz, é meio que questão de lógica, né? Não adianta eu vir aqui tentar falar um monte de coisa só para o vídeo se estender e ficar maior, né? Mas esse é o requisito mais lógico. Você tem que provar ali, né, com laudos médicos, relatório, exames, né?
atestado, se possível, de toda forma que você puder comprovar ali que você está incapaz, né, de exercer sua atividade laboral, né, ou seja, de trabalhar. Então isso aí, como se diz, né, é o lógico, né, apesar de ser a cereja do bolo também, né, porque você tem que provar ali que você tem capaz e que não tem condições nenhuma, né, aí assim, então, porque como se diz, né, não é uma coisa fácil, né, então só assim, né, pra gente estar conseguindo aí, né, adquirir, né, nosso direito aí, no caso, que seria, né, a aposentadoria por incapacidade permanente, né. Então agora, galera, o que acontece? Tem mais um bônus aí, né, que eu vou falar sobre, que é junto com esse tema aqui, né, da aposentadoria por incapacidade permanente, que é o acréscimo de 25%, né, eu vou explicar pra vocês aí agora como é que funciona. Então é o seguinte, pessoal, quando você ali, né, tá nas condições assim tão degradante, né, degradante é uma palavra meio forte demais, mas tá com enfermidade assim que te incapacitou de tal modo que você depende de ajuda de outra pessoa para te ajudar a alimentar, ou se vestir, ou até mesmo fazer suas higiene pessoal, então você tem direito, é direito seu, pedir um acréscimo de 25%, entendeu? Ou seja, a aposentadoria por incapacidade permanente, o salário que você vai receber ali, mais um adicional de 25%, né? Por que esse adicional de 25%? É porque você tá dependendo de outra pessoa pra te ajudar, cara. Entendeu? Então é uma coisa assim que aconteceu já na minha família, né? Eu não tava por dentro, né? Eu tava estudando na época, né? Cheio de problema, muito tarefado, não tava tendo contato com a família. Aconteceu do meu avô, né? Ele tava com câncer. E pra mim eu jurei que tava tudo organizado, que o pessoal da minha família tinha corrido atrás de um advogado para pedir esse adicional de 25%, porque não me contataram em momento algum, né? Eu fiquei indignado ainda, por mim estava tudo organizado, eu jurei que, né, tinham solicitado, e simplesmente depois de tudo que aconteceu, de tudo que a gente passou, né? Aí eu fui conversando com os meus tios, aí eu percebi que não teve esse auxílio. Pelo menos foi o que me falaram, né? Que não solicitaram esses 25%, né? Esse adicional de 25%. É frustrante. Por quê? Porque, querendo ou não, tá dependendo do terceiro, ou seja, a pessoa vai ter que parar a vida dela pra estar ajudando ali. Pra isso acontecer, tem que ter uma renda entrando, já que a outra pessoa teve que, né, por parte ali, querendo ou não, né? Teve a sua vida meio que congestionada, né, entre aspas. Então é muito importante pedir esse adicional, por exemplo, no caso do câncer aí mesmo, né, ou no caso de uma cegueira total, por exemplo, ou alguma doença, por exemplo, uma cardiopatia grave. Então tem doença que não tem jeito, cara, infelizmente, né, vocês aí vão ter que pedir esse adicional de 25%, né, porque senão a vida fica muito difícil, como é que vai fazer, né? Então, galera, como eu sempre faço nos vídeos aí, né, eu coloco umas perguntas no final aí, que querendo ou não, é umas perguntas corriqueiras que a gente vira e mexe, acaba ouvindo por aí, né. O que acontece? É a pergunta famosa aí, né, eu posso trabalhar enquanto recebo a minha aposentadoria por incapacidade permanente? E acaba que, como se diz, é meio lógico, né, lógico que não dá, porque algum momento ali vai cruzar algum dado seu, né, que você tá fazendo renda, né? Você tá tendo renda, oferindo renda, o que acontece? Ou pode acontecer de fazer o cruzamento dos dados lá no INSS, constar que você tá em atividade de alguma forma, ou alguém fazer alguma denúncia, e você vai perder esse benefício. Ou seja, por quê? Você tá com condições de tá trabalhando, mas tá recebendo um auxílio por incapacidade temporária que muita gente sofre tanto para conseguir, né, para receber, às vezes tem que pagar advogado, né? E mesmo assim, demora muito tempo. Então é um sofrimento para conseguir. Mas aí você tá apto para exercer outra atividade, né? Aí fica, como se diz, né? Fica meio incoerente, né? Fica meio sem sentido. Então, como se diz, né? Não tem como, cara. A partir do momento que você voltou a trabalhar, não, eu consigo fazer certas coisas que não vai exigir 100% da minha capacidade. Mas a aposentadoria é pra isso, né? Pra suprir suas necessidades. Mas não tá dando, a renda tá muito pouco. Mas infelizmente, se tiver o cruzamento de dados aí, né? Você vai estar correndo risco, né? De perder sua aposentadoria por incapacidade permanente, né? Ou melhor, né? A antiga e aposentadoria por invalidez. Então tem certas coisas que a gente tem que ficar atento. Então, pessoal, outra pergunta boa aí, né? É uma pergunta aí que a gente, querendo ou não, quem é da área sabe que acaba escutando bastante, né?
que é sobre se pode, né, ter a perícia domiciliar ou hospitalar. Claro que pode, entendeu? A partir do momento que você não tem condições de ir lá na agência, né, fazer a perícia presencial, claro que pode. Você manda um representante, né, você pede um representante para ir lá, né, com atestado, explicando, com relatório explicando sua situação, que você não tem condições de ir, né. O perito vai, lógico, negar ali naquele momento, né, porque ele tem que dar uma resposta. Só que aí depois, né, vai marcar aí no caso essa perícia, ou domiciliar ou hospitalar, entendeu? Que aí um agente, né, é um médico aí do INSS, um perito, né, vai lá, né, tá fazendo a perícia, né, ou domiciliar ou hospitalar, né. Isso aí no caso, às vezes a pessoa não entende, não sabe como é que faz, mas qualquer advogado especialista na área aí, ele vai entender como é que funciona os trâmites aí certinho e vai poder solicitar, entendeu? Te orientar até conseguindo fazer esse feito aí. Então, pessoal, outra pergunta boa, né? Pergunta assim, bem corriqueira também, que a gente vê bastante, né? Se o aposentado aí por incapacidade permanente, ele sempre será convocado, né, pra tá fazendo perícia. E a resposta é sim, né? Sempre sim. Por quê? Vamos fazer análise ali se você, né, tem condições para ser reabilitado, né, para voltar a trabalhar. Se viu ali que teve um progresso, melhorou, né, tá em condições, né, bem diferente da forma que estava antes, com certeza eles vão revogar a sua aposentadoria por incapacidade permanente, né, a não ser que realmente eles percebam ali na convocação que não teve progresso nenhum. Aí tudo bem, aí passa tranquilo. Mas geralmente sempre vai ter essa convocação. A única exceção é se você ter 55 anos de idade, né? Se você tem 55 anos de idade, tem 15 anos que você recebe o benefício, né? Que é a aposentadoria por incapacidade permanente, então tá de boa, você é livre dessas convocações. Outra coisa também, outra exceção é quando você tem a idade de 60 anos. A partir de 60 anos você também tá livre dessas convocações, entendeu? E outra exceção também, né, ou seja, são 3 exceções, é no caso do indivíduo, né, ser portador aí de HIV, né, AIDS. Então, nesse caso aí também, ele não vai ser convocado, entendeu? Não vai sofrer essas convocações frequentes. Aliás, não vai sofrer mesmo, né? Mas no caso aí, quem tá fora dessas 3 exceções vai ser convocado. Normalmente, de 2 em 2 anos, uma hora ou outra, vai acontecer de você ser convocado, né, ter a perícia lá, para eles te analisar ali, entendeu? Né? É o famoso pente fino, né? Então, pessoal, observando aqui, tinha uma outra pergunta que era o seguinte: se a aposentadoria por incapacidade permanente é para a vida toda. Mas acabe que, né, nos recortes anteriores aí, né, foi falado tudo sobre. Ou seja, a aposentadoria por incapacidade permanente não é para a vida toda. Se viram ali, né, te convocaram, viram que você tem capacidade, né, para voltar para sua atividade laboral, né, ou seja, para trabalhar, infelizmente, tchau, obrigado, vai voltar a trabalhar. Se tem condições, né, tem perfeitas condições, vamos pro jogo, vamos continuar, vamos seguir o baile, entendeu? Mas caso contrário, né, tá tranquilo, seu benefício ali vai ser, né, mantido, entendeu? Então não é pra vida toda. Mas se sua incapacidade é pra vida toda, não tem condições de reabilitação nenhuma, possibilidade zero, né, você não teve progressão nenhuma, então fica tranquilo, né? Senhor ou senhora que estiver ouvindo aí, né? Ou você que tá vendo aí e quem formar o vovô, a vovó, a tia. Então, no caso, viu que a incapacidade assim, realmente afetou totalmente, não tem possibilidade nenhuma de progresso, não teve progresso, então não tem esse risco, tá? De você, né, tá perdendo aí sua aposentadoria, né, por incapacidade permanente, entendeu? Então, galera, esse foi o vídeo, né? Eu tento ser sempre o mais breve possível, ser mais objetivo, né? Mas acaba que a gente vai estendendo, né? Brinca um pouco com as palavras, né? Mas é isso. Então, se vocês gostarem do vídeo, sugerem outro tipo de benefício aí pra gente estar comentando, pra gente estar trazendo, alguma dúvida que ficou, né? Alguma coisa que não entendeu, deixa nos comentários aí. Também deixa aquele like, se inscreve no canal aí pra dar aquele apoio, porque é de graça, né? Não vai custar nada. Então é isso. Fui, falou e até a próxima.